Boa noite, pessoal, paz do Senhor. E gravando. Gente, eu tô tão feliz, assim, de estar gravando esse vídeo. É todo no improviso, assim, não fiz roteiro, porque eu sou muito espontânea e eu não queria estar me prendendo a papel. Quero falar bem espontânea mesmo, do jeito que eu sou. E eu quero contar sobre a minha conversão, como foi esse processo. Eu nasci numa católica, numa que seguia muitos dos preceitos da Igreja Católica. Na minha casa tinha imagens, uma Bíblia aberta no Salmo 91. E eu acredito que com 7 anos eu fiz catecismo. E no catecismo foi muito estranho, sabe? Porque eu fui pro catecismo achando que eu ia aprender sobre Deus, que a gente ia ler a Bíblia, sabe? E não. Eu aprendi muitas rezas, a gente tinha um livrozinho, não sei se ainda é assim, né? Eu tenho 35 anos, então assim, há 29 anos atrás, 28 anos atrás. E a gente tinha um livro e eu tinha que transcrever as orações, inclusive decorá-las, que pra mim era muito chato, eram orações muito grandes e aquilo ali não era prazeroso, pra mim se tornava um fardo. Mas eu fiz, né? E decorei. Decorei tanto que hoje ainda sei decoradas. E assim foi. Quando eu tinha uns 9 anos, 9 para 10 anos, nessa transição já da infância, já chegando na pré-adolescência, eu me sentia muito só. E no colégio onde eu estudava tinha uma capela. E na hora do recreio eu adorava ficar na capela e eu imaginava que eu falava com Jesus, tipo, meu amigo imaginário era Jesus. E engraçado que me dá até saudade quando eu lembro, assim, muita inocência. Conversava com Jesus, mas eu creio que ali Jesus estava escutando, talvez da maneira muito infantil, muito lúdica, que eu conseguia expressar essa vontade de ter intimidade com Jesus. E assim foi. Aí eu comecei a namorar com 14 anos, um rapaz evangélico. Mas até então, assim, ele respeitava muito a minha igreja, inclusive tinha algum evento, ele ia, ele respeitava. E eu tinha muita vontade de conhecer a igreja dele. Pra mim, antes de conhecer esse rapaz, era passado pra mim que a igreja evangélica era uma igreja de pessoas fanáticas, pessoas alucinadas, lunáticos, sabe? Muito engraçado. Sendo que eu sempre tive muita, assim, identificação. Na família do meu pai, minha avó e minhas tias eram evangélicas e quando eu vi elas cantando, louvando, eu achava linda, assim, aquilo ali me passava uma paz, uma segurança, que eu não sei nem explicar. Tudo bem, comecei a namorar com esse rapaz. Quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer a crisma. E eu fui super feliz, né, super empolgada, que eu ia conhecer mais de Deus. E eu fui fazer numa comunidade, como fosse um shalom, mas eu nem lembro qual o nome que era. Mas muito bacana, era uma comunidade da Igreja Católica, as pessoas muito legais, muito acolhedoras. E a gente tinha umas dinâmicas de grupo que era muito interessante, eu amava. E o meu instrutor de crisma, ele era uma pessoa muito legal, uma pessoa muito acessível. E eu sempre tinha curiosidade, né? E eu ia conversar com eles, passar para ele as minhas dúvidas. Até porque quando eu conversava com meu namorado, ele trazia algumas questões e eu não sabia responder. Então eu ia falar com ele e tal. E ele também não sabia me responder. Eu notava, inclusive, que ele ficava constrangido com as minhas perguntas. E eu também não queria chocar ele. E aquilo ali, sabe, me deixou muito triste, muito pensativa, assim, porque eu pensava, poxa, ele é um instrutor da crisma. Teoricamente, era para ele saber responder essas perguntas, e ele não sabe. Simplesmente ele não sabe. Então aquilo me deixou muito em dúvida. Então eu pensei, vou responder
procurar as respostas por mim mesma. Sendo que era uma época que já existia internet, mas eu não tinha tanto acesso. Eu nem lembro se eu já tinha computador em casa na época. E eu comecei a ler na Bíblia, pesquisar na Bíblia. Eu trouxe até a minha Bíblia, mas é a minha Bíblia de adolescência. Por isso que ela já está assim, toda ela tá feinha, mas ela ainda é muito amada. E eu comecei a pesquisar na Bíblia as respostas e eu via que eu via muitos erros, eu via muitas coisas que não estavam na Bíblia, na Igreja Católica, sim. E quando, assim, o máximo das respostas que as pessoas me davam, que estavam na frente da igreja, né, sobre as minhas questões, é que era uma tradição. E eu não me conformava com essa questão de tradição, assim, eu não acreditava, eu queria seguir o que estava na Bíblia. E foi que, com o meu namorado, ele foi me trazendo essas respostas, eu fui buscando essas respostas na Bíblia, até que sabe, que eu estava certa, que eu queria ser evangélica. E engraçado que, desde nova, as pessoas olhavam pra mim e diziam assim, ai, tu é evangélica? Aí eu, não, vale, eu pensei que tu era evangélica. As pessoas já viam isso em mim, na minha identidade. Então, quando eu tinha... Foi mais ou menos assim que terminou a crisma, uns 2, 3 meses, eu fui pra um culto com meu namorado. Inclusive, a minha mãe não deixava eu ir pra igreja com ele, assim. E eu levava um monte de amigos, eu saía implorando, ai, por favor, vai pra igreja comigo pra eu poder ir. E era engraçado. E eu tenho certeza que essas amigas que foram comigo, tenho certeza que as sementes também foram plantadas no coração delas. Se elas assistirem aí, deixa nos comentários. E aí eu aceitei Jesus na igreja evangélica, na Assembleia de Deus. E, gente, assim, é incrível. Quando você aceita Jesus, não é que você simplesmente mudou completamente, não. Continuava com os meus erros, eu era uma adolescente meio chata, um pouco chata, mas assim, uma coisa que foi instantâneo quando eu aceitei Jesus é porque antes eu tinha muito pavor da morte, eu tinha muita questão com a morte era algo que me assustava muito. Mas naquele momento eu tinha uma segurança, assim, eu não tinha mais medo da morte, é algo mesmo de Deus, divino. E aí eu fui pra casa e eu não fui muito bem recebida com a questão, né? Assim, muitas pessoas me julgavam porque achavam que eu tinha aceitado Jesus, que eu tinha decidido me tornar evangélica por conta do meu namorado, mas não foi, eu tinha 16, eu tenho 35, fazem quase 20 anos. Vamos ter bodas de evangélica em breve. E assim eu fui crescendo no evangelho, eu fui aprendendo da Bíblia. Quanto mais eu aprendia, mais eu me envolvia, mais eu ficava feliz, mais eu ficava conectada comigo, assim. É incrível como você você consegue se encontrar, assim. Eu não consigo mais nem imaginar sem estar nesse lugar, assim, eu não vou nem falar a palavra evangélica, eu vou falar na palavra de realmente ter uma intimidade com o Senhor, intimidade com Cristo. E os anos se passaram e aconteceu que com esse meu namorado a gente terminou. E aí, quando a gente terminou, ele saiu da igreja e ele foi viver umas experiências fora da igreja. E naquele momento, sabe, porque eu ia pro culto com ele era a pessoa, meu parceiro, assim, que tava sempre comigo. E eu pensei, ele saiu da igreja, mas é agora que eu vou mergulhar mais no Senhor. E aí eu ia para todas as orações, eu realmente buscava mais a Deus. Isso aí pra mim, isso foi uma decisão assim, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Só voltando um pouco, quando você aceita Jesus, que você conta pra alguém, eu me tornei evangélica e tal, as pessoas, elas meio que te cobram, elas pensam,
tu é evangélica e tu tá com raiva. Ah, tu é evangélica e, sabe? Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Quando a gente aceita Jesus, não é que a gente vira outra pessoa, não. E tem coisas ainda em mim hoje que não tão legais, não são perfeitas, mas eu vou aperfeiçoando em Cristo, é nele. Se eu tivesse perfeito, ele já teria me levado, mas a gente vai, tipo assim, vai melhorando, arquiva, melhorou, vamos agora melhorar essa outra parte. E assim a gente vai seguindo a vida, assim, a diferença mais forte é a certeza, é a convicção da vida eterna. E quando você aceita Jesus, que você começa a conhecer mais o Senhor, o Espírito Santo, ele vai te convertendo, ele vai convertendo o teu coração. E coisas que outrora você fazia, quando você vai fazer hoje, você não se sente bem, você se sente constrangido, sabe? Você se sente que sai da sua conexão com você. É muito divino isso, é muito especial. Essa questão da consciência do Espírito Santo que realmente fala com a gente. E a posteriori, eu voltei com esse namorado, certo? E hoje eu tenho quase 20 anos de conversão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu era uma adolescente, eu era muito jovem. Realmente as pessoas duvidavam daquela decisão. E eu não tiro a razão delas, mas foi a melhor decisão da minha vida. Eu indico, de verdade, de coração, porque se você está com essa pulguinha, essa coisa te impulsionando, sabe? Que você não tá feliz, você não tá se encontrando, procura Jesus. Que com certeza você vai se encontrar, porque ele nos traz para uma paz, sabe? E um versículo que assim que eu aceitei Jesus, que me marcou muito, é João 14,6. Vamos lá. Vou ler aqui na minha Bíblia linda de jovem. João 14,6. Gente, é o primeiro vídeo que eu faço, tá? Às vezes eu fico um pouco nervosa, mas vai dar certo. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, é isso mesmo, sabe? Você saber que você tem vida eterna, que aqui você tá para cumprir uma missão, mas todas essas angústias, todo esse terrorismo, coisas que acontecem na Terra, e sei que essas tribulações aqui, elas vão passar e elas não vão te afetar, porque o nosso galardão é no céu, é no Senhor. Claro que nós temos que amar a vida, porque a vida é um presente e nós estamos aqui com uma missão de falar do amor de Deus para outras pessoas, para que outras pessoas consigam sentir essa felicidade, uma palavra aqui que eu consiga falar que realmente descreve melhor essa conexão 100% com você, sabe? Essa convicção de vida que você tem, que você sabe que você tá aqui cumprindo uma missão, mas que você tem um lar que te aguarda. A morte ela não te oferece mais nenhum terror, nenhum medo, porque ela não é o fim para você. Isso é muito especial, assim. E eu resolvi fazer esse breve relato de conversão. Outrora eu posso trazer mais coisas, porque hoje eu senti no meu coração de falar sobre isso, sobre conversão. E eu espero que você tenha também essa experiência com Cristo de conversão e ler a Bíblia, ter alguém que possa te ajudar nessa caminhada, porque conforme a gente vai lendo a Bíblia, vai conhecendo Deus, vai surgindo dúvidas, questões, que isso é muito positivo e você tem uma pessoa que lhe auxilia, é legal. Hoje, na minha época não tinha, mas hoje a gente tem os vídeos do YouTube, tem o Google. Sempre procura em fontes seguras.
né, um líder, um pastor para te guiar. E eu quero dizer, se você for de Fortaleza, eu quero te indicar uma igreja, que é a minha igreja que eu congrego, que é Ministério 100% Trigo. Procura no Instagram, @100% Trigo, que você vai conhecer. Se você não for, se você for de outro estado, procura uma igreja que tenho certeza que Deus vai falar muito com você, vai te tirar de todo sofrimento, de toda angústia, de toda desmotivação da vida e vai te levar para lugares altos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, é meu primeiro vídeo, eu vou fazer mais vídeos. Eu sou muito de fazer o que tá no meu coração e agora apareceu isso no meu coração e eu vou seguir. E um beijo, um abraço e Deus abençoe cada um de vocês.